Então, pessoal, eu acho que é o nosso primeiro encontro de muitos. Como eu já tinha falado anteriormente, é muito gratificante para mim estar compartilhando esse sonho, esse projeto junto com uma pessoa que eu considero uma pessoa sangue do meu sangue, meu irmão, meu amigo, meu parceiro. E eu acho que a gente vai, nem que seja tocar apenas uma pessoa, Ronaldo, a gente vai estar estimulando de maneira significativa a vida de alguém. Com certeza. Esse é o nosso propósito. Muita alegria, faço suas as minhas palavras também, recíproco, essa emoção, esse carinho que eu tenho por você, essa admiração. E eu espero trazer tudo à tona, esse exemplo que você tem para mim como profissional, como um cara disciplinado, um cara que busca sempre alcançar da forma mais correta possível os seus objetivos. Eu espero que através dessas experiências a gente consiga compartilhar muito conteúdo para quem nos assiste aqui agora. É aquela pergunta que surgiu lá no nosso Instagram, é, que mandaram qual era a relação que a gente tinha um com o outro, né? De um empresário da área de vendas com um profissional da área de saúde. Para quem não me conhece, a grande maioria das pessoas, eu sou o Eduardo, as pessoas me chamam de Edu, de Duda. Eu sou formado em educação física, estou terminando nutrição, tenho um mestrado na área de ciência da saúde e hoje em dia eu também sou empresário, né? Porque eu atuo no ramo de alimentício também. Então eu acho que a gente tem uma relação imensa e Ronaldo pode até falar um pouco melhor do que eu como começou essa relação. Verdade, Duda. Eu acho que é uma coisa que eu carrego para minha vida. Sempre foi como meu propósito e eu acredito que é um dos processos para a liberdade financeira de todo mundo é a venda. E você agora como empreendedor me faz ter a certeza que todos nós vendemos alguma coisa, né? Todos nós somos Verdade. vendedores. Eu me especializei nessa área, trabalho com vendas há mais de 30 anos, né? Já tenho uma história de muito sucesso construída com várias indústrias e marcas por onde eu passei. Uma família bem constituída, né? Três Nossa, filhos, casado há mais de família 30 anos. E essa pergunta que o Gerson fez foi muito bacana, porque a curiosidade dele, no momento que a gente se encontrou, por curiosidade dentro da academia, treinando, e ele falou, mas Ronaldo, você vai lançar um podcast, você é um cara da área de vendas e vai falar com um cara da área de humanas, um cara que cuida de saúde, um cara que cuida da área física, que relação tem? E eu, no mesmo momento, assim, prontamente, eu falei para ele que a relação, o que une nós dois é a a disciplina. disciplina, verdade. A disciplina poderia ser o nosso ponto de interseção? Nosso ponto de interseção. Eu lembro como hoje, durante a pandemia, que a gente acabou se aproximando mais, né? Por causa dessa relação de é, treinar e se alimentar e ter uma disciplina, uma rotina voltada a essa parte de saúde, a gente acabou se aproximando mais. E eu lembro que a gente estava ouvindo um podcast que eu acho que ele. Eu acho que todo mundo tem que ter um mentor, né? A gente tem que ter um mentor. E ele é um dos meus mentores, que é o Thiago Brunet. Com certeza. Nosso, É né? nosso, Mentor. nosso mentor, né? E é um cara que a gente tava ouvindo um podcast ali e o podcast era falando justamente da Bíblia e do rei Salomão, que falava um pouco da vida de Salomão e o que ocorreu na vida dele. E algumas questões pertinentes, né? Sobre propósito que ele tinha, falava muito do meio que a gente estava inserido. Então, o meio que a gente está inserido é um fator que influencia muito a gente atingir nosso propósito ou não. Então, exemplo, a gente tem essa interseção muito porque a gente é muito disciplinado, né? Então, essa relação de estar inserido no meio, quando eu falo de estar inserido no meio, Ronaldo, é em tudo, né? Com certeza. Nossa relação de amizade, relação com amigos, relação que a gente vê nas redes sociais, o que a gente lê, o que a gente ouve. Então, isso é o que acaba influenciando a gente de maneira positiva ou negativa. Verdade. Eu lembro bem, 16, 17 anos atrás, frequentando a mesma academia que você era personal, já Isso. era um profissional de destaque e eu frequentava aquele meio que você estava presente e aquilo ali já me chamava muita atenção. Falar, pô, quem é esse cara que se destaca tanto aqui, que faz esse trabalho que consegue resultados tão eficientes, né?
E o próprio comportamento, a forma como você lidava com as pessoas, todo o seu círculo ali em volta, como se comportava, tudo isso chamou muito minha atenção e eu sempre tive uma admiração muito grande por você, pelo seu trabalho e a curiosidade de conhecer até mais profundamente, né? E essa coisa da pandemia, com todas as restrições, acabou, curiosamente, até nos aproximando, né? E foi muito bacana, porque no momento que eu vim ali transitando, ouvindo diariamente o podcast do Thiago Brunet, o nosso mentor, aí, como você falou, com uma aula muito interessante, onde ele falava sobre o rei Salomão, e você entrou no carro e algumas coisas daquelas te tocaram, né? Nossa, tocou demais, velho. Impressionante como algumas palavras ali daquele podcast me tocou e tocou assim na alma, no coração, sabe? Aquele negócio que mexe com você, que você sabe que parece que era uma coisa que estava programado para acontecer ali com você. Foi impressionante aquilo. E a gente acabou tendo rotina, né? Rotina. Que a gente ia treinar junto Lógico, frequentemente, lógico. a gente ia treinar junto e acabava falando de vendas, acabava falando de vários assuntos. A gente passava para chegar na academia, eram 40 minutos de ida ouvindo o podcast, treinava, voltava mais 40 minutos ouvindo o podcast, né? E discutindo assuntos pertinentes àquele tema ali. E isso educou muito a gente, né? A rotina, muito. Disciplina, hábitos, Muito. comportamento, foi uma mentoria muito bacana. Muito. Daquele dia, Duda, será que já tinha nascido o plano do DNA Cash ali? Provavelmente, né? Porque o que é que a essência do DNA Cash? A essência do DNA Cash é a gente levar informações que vai ajudar a pessoa de maneira geral no seu dia a dia para melhorar algum contexto dele relacionado à rotina, à disciplina e obviamente que a gente vai falar um pouco de empreendedorismo, né? Com certeza. Muitos temas vão ser discutidos aqui, né? Inclusive eu coloquei uma caixa de perguntas hoje lá no Stories e a gente vai ficar... Falei inclusive que esse é um programa que a gente está fazendo para você, né? Exatamente. Então é o seu programa. Então a gente precisa muito da sua interação. Primeiro a gente precisa que você... se inscreva na página. A gente está com o canal do YouTube, tudo vai ser compartilhado lá. A gente precisa que você se inscreva, a gente precisa que você curta e que compartilhe também esse conteúdo. Mais que isso, a gente precisa saber de você que sugestões para assuntos a gente trazer para ser debatido aqui. Isso, né? porque a gente vai ter convidados, né? Vamos ter convidados. Então, assim, vai ser muito conteúdo, vai ser uma coisa muito rica. E eu sinceramente, estou muito empolgado, isso tá me movendo muito. Essa noite foi uma noite assim que eu torci para começar logo o dia, para a noite logo acabar, porque eu tô assim com muito desejo de fazer acontecer esse projeto. É impressionante, Ronaldo. Como eu tinha falado ontem com você, né? A gente é aberto aqui, hein, galera. A gente vai falar o que acontece de maneira geral. Tá ao vivo aqui até agora no Instagram, né? Eu não tive uma semana muito boa, né? Mas a gente não vai ter todas as semanas boas. A gente não vai ter todos os dias bons, né? É uma coisa que vai acontecer com todo mundo. Problema a gente vai ter. Você não vai se eximir de problemas. Problemas você vai ter durante sua vida. E o que vai fazer você chegar ao seu objetivo, ao seu propósito, ao seu sonho, o que for que seja, é você enfrentar o problema e não deixar ele para amanhã. Eu acho que quando a gente desiste de um sonho, de um propósito da gente, a gente apaga um pedaço do nosso futuro. Então, pesado isso, hein? Isso é marcante, se né? Você anotaria tem que anotar isso aí, né? Essa frase tem que anotar. Quando a gente desiste do nosso propósito ou do nosso sonho, a gente apaga um pedaço do nosso futuro. Mas tem uma frase em Provérbios que, de certa forma, ela fala isso, né? Provérbios, o livro da sabedoria, também escrita por Salomão, em que ele fala o seguinte, que o sonho adiado entristece o coração. Exatamente, perfeito. Mas após do momento ele realizado, ele frutifica, né? Ele traz grandiosidades e lhe fortalece para novos desafios. E isso é impressionante, Ronaldo, sabe por quê? A grande maioria das vezes as coisas vão acontecer no lugar onde a gente está e às vezes a gente está reclamando. É impressionante isso, porque um exemplo, tem vários exemplos na história que mostram essa relação de a pessoa não conseguir estar inserido, um exemplo, se vir num cafezinho. Às vezes a pessoa está aqui no nosso podcast, se vir num cafezinho, e aí tem uma relação com pessoas, a relação com pessoas que vai fazer você chegar a algum lugar. Não adianta, se eu não conseguir me relacionar ou não estiver inserido em algum meio, em algum lugar, eu não vou chegar
aonde eu almejo, onde eu mereço. Com certeza. Tem até a história do Davi, né? Do rei Davi. Que ele foi colocado para servir durante o período lá no palácio. Então ele foi colocado para E antes servir, disso ele foi criar ovelhas, ele foi criar cuidar de ovelhas. né? Isso quer dizer o quê? O que a gente está falando aqui, ele estava inserido em um ambiente, aquele ambiente acabou treinando ele para uma determinada situação, para o que vai acontecer um pouco mais na frente no seu futuro. Não, nas nossas próprias experiências de vida, né? Às vezes a pessoa vê a gente postando, vê uma história de sucesso, vê o que está acontecendo, às vezes não imagina que o Duda teve uma semana de dificuldade, Exatamente. né? Às vezes não sabe metade dos processos que a gente passou, e os processos são necessários para o amadurecimento e até para você valorizar as suas conquistas, né? Então, assim, eu mesmo, pessoalmente, passei por muita dificuldade em minha vida. Quem é mais próximo sabe, a gente não compartilha tanto as dores, a gente compartilha mais as conquistas, né? Mas um dos processos uma das fases da minha vida que me transportaram até hoje, há mais de 20 anos atrás, eu trabalhando em uma loja de material esportivo e não era fácil, de bicicletinha. Mas você estava inserido ali no meio. Mas eu estava inserido e mais que isso, eu estava fazendo sempre o meu melhor. Então, assim, eu imagino que a gente sempre está sendo visto. Como eu te vi lá no primeiro dia da academia Isso. E criou aquela admiração por você, então o seu melhor estava sendo dado, né? Então, eu acho que essa coisa de estar inserido e sempre estar fazendo o melhor, com todo esse pensamento positivo, atrai coisas boas, né? Com toda certeza, Ronaldo. Isso aí que você explicou, isso aí que você acabou de falar, será que aquele ambiente que você estava, nesse período que você trabalhava numa loja, será que não lhe capacitou para alguma coisa de hoje? Com certeza. Me trouxe muita maturidade e nos momentos que eu paro até para olhar para trás, me trazem mais certeza de que eu tenho que buscar sempre o melhor para não retornar àquela vida de novo, né? Porque foi uma vida que não era fácil. Trouxe ensinamentos, mas era muito difícil, né? Pense aí. Então, o que a gente vê como problema, Deus vê como treinamento. Treinamento. Anota isso aí. Hoje tá saindo uns insights hoje. Na próxima aula eu venho com canetinha hoje tá saindo e uns agenda, insights porque tem muita coisa para anotar de você, cara. Que tá pegando. Isso aí que você falou, Ronaldo, é impressionante. Eu sou formado em educação física e durante meu processo de formação, um cara me inseriu em um meio, né? Eu acabei dando aula como estagiário para um personal e essa possibilidade de eu dar aula como estagiário para um personal me inseriu em um ambiente. E a partir daquele ambiente que eu fui inserido que começou minha história dentro da atuação de personal trainer. Né, de personal trainer. Eu não atuo mais hoje como personal trainer, né? Eu faço as prescrições, mas eu não atuo mais como personal. Mas foi aquele ambiente que eu estava inserido que me possibilitou a oportunidade de as pessoas me conhecerem, porque ninguém me conhecia. Legal. Isso as pessoas te seguem e devem admirar muito, né, Duda? Geralmente o que é que acontece? As pessoas, foi até interessante essa semana, eu dou muita aula em pós-graduação, né? Semana retrasada eu estava em São Paulo, eu dou aula em pós-graduação para educação física, para nutrição, para medicina. E aí às vezes as pessoas têm dúvida muitas vezes do que é a minha formação, isso e aquilo, né? Porque eu dou aula para muitos cursos, dei aula na graduação. Você é multifuncional, né? Você faz muita coisa, irmão. Porque meu mestrado me capacitou muito, né? O mestrado que eu fiz, eu acho que para quem gosta dessa área de lecionar, o mestrado é uma coisa muito difícil, né? E acaba lhe treinando para muitas coisas. E o que eu venho fazendo dentro da área de saúde, eu acho que é o mesmo propósito que a gente tem, de ajudar as pessoas. Eu entendi que para a gente entender nosso propósito, o propósito você não encontra ele que vai lhe encontrar. Então você não vai atrás do seu propósito. Será que você foi atrás desse propósito que você segue hoje? Ou foi ele que lhe encontrou? Essa